Bom, pessoal, agora vamos para a terceira etapa dessa aula, que a gente vai analisar agora, nessa terceira parte, a saturação de oxigênio, como que a hemoglobina realmente é, qual a sua função real, como que ela transporta o oxigênio e o CO2. É isso que a gente vai ver agora. Bom, existe dentro das hemácias e dentro de um pigmento chamado hemoglobina, a molécula de hemoglobina, ela é uma molécula, o nome já diz hemoglobina, então é proteína globosa do sangue, tá? É composta por 4 cadeias da proteína globina, cada uma circundando um grupo M central. O grupo M está sendo mostrado aqui embaixo, tem 4 grupamentos M, que tem o ferro aqui no centro da molécula, circundado por nitrogênios e radicais carbonos também. Então, o anel porfirínico, que contém ferro, o ferro, como vocês sabem, ele é 2+. O oxigênio, basicamente, se a gente for pensar no oxigênio normal, é 2-. Então, ele tem grande afinidade com o ferro. O monóxido de carbono, mais ainda, e menos o CO2, né? Mas a hemoglobina, então, é uma proteína globular, que contém ferro. Por isso que as meninas, as mulheres, na menstruação, elas perdem ferro mensalmente. Então, perda de átomos de ferro, precisam ter uma fonte de alimento rica em ferro. Basicamente o que? Folhas verdes, tá? Bife de fígado, tá? Beterraba é um ótimo alimento, contém ferro, brócolis e outros tantos, o açaí, né, que eu sempre comento, vou lá na Amazônia, né, o açaí tem grande quantidade de ferro. Bom, então é isso. A hemácia contém hemoglobina, que tem o grupo M, uma cadeia globosa com 4 grupos M, ligados a 4 grupos globina, que formam a hemoglobina. Beleza? Bom, aqui o que está sendo mostrado? Aqui é um gráfico mostrando então a curva de dissociação oxigênio-hemoglobina. A gente chama de saturação de hemoglobina em porcentagem. E a célula em repouso, com a pressão de oxigênio em milímetros de mercúrio. Veja que quando a célula está em repouso, ela chega a quase 100% aqui de saturação. Tá? A célula em repouso ela tem uma menor quantidade de oxigênio, em atividade pode chegar quase a 100%. Tá? Então, os alvéolos que captam grande quantidade de oxigênio estão sempre com a saturação próxima de 100%. E as células em repouso, aproximadamente 75% de saturação, por causa do metabolismo da quebra de glicose e liberação de CO2, né? O uso do oxigênio para a quebra da glicose. Aqui a gente está vendo efeitos do pH, efeito da temperatura e efeito da pressão do CO2 com afinidade com a hemoglobina pelo oxigênio. Então vamos lá. Fatores físicos que alteram a afinidade da hemoglobina por oxigênio. Então, efeito do pH, acidez, né? Ou basicidade, análise de pH. Saturação da hemoglobina em porcentagem. Então, quando o pH do sangue é em torno de 7,2, você tem aqui um valor próximo, não deu para pagar, mas aqui é 60%. Tá? Você tem 7,4, ambiente mais básico, em torno de 75% de saturação. Quando o ambiente está mais básico ainda, quase 90% de saturação. Então o efeito, quanto mais básico, até certo limite, até 7,6, maior é a saturação de oxigênio nas hemácias. Agora, efeito da temperatura em relação à pressão de oxigênio por milímetro de mercúrio. Saturação de hemoglobina em porcento. Ó.
Até 20 graus Celsius, quase 100%. 37 graus, que é a temperatura do corpo humano, tem essa variação aqui, né? Chega a quase 100%, uma grande variação. E na febre, 43%, há uma queda na saturação de oxigênio. Isso que é muito perigoso, tem que se controlar a febre, né? Efeito da pressão de CO2, também ocorre aqui quando a pressão ela é menor, ocorre uma saturação maior de oxigênio, tá? Quando você tem um aumento da saturação de CO2, há uma diminuição da pressão de oxigênio. E aqui a pressão de CO2 80 milímetros, aqui vai diminuindo, quase chegando a menos de 50%. Tudo bem? Bom, basicamente é isso. Aqui também é importante quem vai prestar o Enem, quem está fazendo faculdade. A hemoglobina fetal ela tem alta saturação de oxigênio, né? E a materna um pouco menor. A saturação de oxigênio no feto é maior, tá bom? Grande abraço para vocês e fiquem aí com mais esse gráfico. Depois parem o vídeo.